Avanço agora para a matéria que a TVI decidiu revelar neste Jornal das 8. Tivemos acesso a gravações das reuniões do Conselho Superior do Grupo Espírito Santo. Reuniões restritas em que participavam os 5 membros da família e, como se percebe, eram o fórum onde se discutiam estratégias e negócios ao mais alto nível. Muitas destas conversas foram reveladas nas últimas semanas pela imprensa, mas na TVI entendemos que a divulgação do som permite uma melhor avaliação de qual era a dinâmica das decisões e de como era exercida a liderança do grupo. Neste primeiro excerto, de uma reunião efetuada em novembro de 2013, há pouco mais de um ano, portanto, é discutida a repartição das comissões obtidas no negócio dos submarinos, esse que foi hoje arquivado, além de se perceber a quem eram pedidas informações e explicações à volta daquela mesa. Eu ia sugerir que deixássemos os telefones fora. Aliás, hoje em dia no banco não há já reuniões com telefones em cima da mesa. Muito bem. Eu quero que saibam, eu não sei o que é que vai acontecer ao processo dos submarinos, mas em princípio parece, não há certeza, poderia vir a ser arquivado. Ricardo, já agora explica como é que foi o assunto desse recebimento da Comissão da ESCOM. O problema da ESCOM, no caso dos submarinos, é um problema de facto que é uma história complicada, porque vocês sabem que a origem desta operação até veio de alguém que trabalhava convosco, na Santa Gal. Era o Miguel Horta Costa. E irmão do Luís. E o Miguel Horta Costa foi à ESCOM propor a operação. Nós ficámos, enfim, com uma impressão que isto provavelmente não tinha pés para andar e que, de qualquer forma, era uma operação pontual. O banco, com o Crédito Suíço, tinha organizado a operação de leasing para a compra dos submarinos e então a ESCOM dirigiu sempre a operação, sempre, desde o A a Z, e só nos deu a informação pelo montante que nós recebemos. Vocês dizem, mas vocês deveriam ter pedido mais elementos. Com certeza que nós pedimos mais elementos. E mais uma vez esteve lá o Luís Horta Costa, que explicou que eram 30 milhões. Que a ESCOM recebeu de comissões. Teve que fazer uma redução de 2 milhões imediatamente, porque o programa dos franceses estava mais barato, ficou em 28. Depois teve encargos com advogados e mais não sei o quê, e pagamentos que eles fizeram por fora, mas garantiram que não tinham pago nada a ministros, alguns. Acabaram por ficar 20 milhões, deram-nos 5 a nós e eles guardaram 15. E vocês têm todo o direito de perguntar, mas como é que aqueles 3 tipos receberam 15 milhões? A informação que nós temos é que não é para eles, não? Que há uma parte que não é para eles. Eu não sei se é ou não é, mas como hoje em dia só vejo aldrabões à nossa volta, os tipos garantem que há uma parte que tem que ser entregue a alguém em um determinado dia. Mas não achas esquisito ser a administração da própria empresa que decide quanto é que eles vão ganhar e não os acionistas ou os controladores da empresa? É isso que me choca. Como é que é o Pedro, o Miguel Horta Costa e o outro, o Helder, dizem nós vamos ficar com tanto. Ricardo, tu tens razão a levantar a questão, mas imediatamente a seguir a operação está feita, começou imediatamente uma campanha nos jornais horrível sobre a operação e nós nem quisemos saber de mais nada. Se nós controlamos a empresa, nós temos que controlar os gestores da empresa e quanto é que eles ganham. Se eles têm que ganhar 1 milhão, ganham 1 milhão. Não é da área financeira. Parece-me que é melhor não remexer mais neste assunto, porque vamos acabar por saber quem é que recebeu parte disto e quem é que deixou de receber. É melhor não perguntar. Não fomos nós. Com certeza absoluta. Pronto, a operação foi em 2013. Em 2004, o grupo decidiu acabar completamente com esta atividade, que é uma coisa horrorosa. Porque eles estavam-se a preparar para fazer com carros blindados. Havia mais outras fragatas. Tralhadoras. Ainda a propósito deste negócio em que esteve envolvida uma empresa participada do GES, a ESCOM,
Há uma divergência sobre valores e compromissos entre um membro da família, Manuel Fernandes Espírito Santo, que esteve ontem a depor na comissão de inquérito, e os restantes representantes dos diversos ramos familiares. A conversa é protagonizada por Ricardo Salgado e pelo próprio Manuel Fernandes Espírito Santo. Mas eu sugeri que deixássemos os telefones fora. Aliás, hoje em dia no banco não há já reuniões com o telefone em cima da mesa. Muito bem. Em relação à ESCOM, há dois temas. O tema dos submarinos, sobre o qual temos 4 assinaturas aqui numa página ou numa carta para que todos conheçam, mas que falta a assinatura do Dr. Manuel Fernandes. E eu quero explicar porquê. Tu podes explicar o que quiseres. Agora, que saibas que isto foi uma decisão dos fundadores para, de facto, dar aqui uma coesão nesta decisão que foi tomada por todos na altura própria. E, portanto, se tu não assinas a carta, assumes a responsabilidade de estares a afastar da coesão dos fundadores. A coesão tem que ser discutida, é o que nós estamos a fazer neste momento, aqui. Este é o problema de 2003, 2004. Ou 2004, Manuela, que nós agora estamos a institucionalizar numa carta que deve ficar restada aqui. Não, mas deixe-me só explicar. Eu vejo a carta, quer dizer, aquilo que está lá na carta do recebimento, isso está certo, embora um montante errado, porque não foi aquele que eu recebi. Isto foi o que me puseram na carta, eu não fui controlar, não é? Pois, mas eu controlei. Então, se controlaste, melhor é pôr o montante certo. Exatamente. Mas isso pode-se refazer a carta. Eu tenho os papéis dos procuradores que me obrigaram a fechar a conta no banco em Genebra, e que entraram 2 somas e que não coincido com isso. Eu, por exemplo, só recebi esse montante. Pronto, isto foi como foi dito que nós tínhamos recebido. Agora, o que é fundamental é que haja uma carta assinada pelos 5. Então, eu não fui claro, então havia aqui uma divergência de entendimento. Eu nem sabia que havia outros valores. Se houve outros valores, devem ser postos. Não, mas eu assino a carta, desculpe, mas isto houve um desentendimento, mas em essas 2 questões. Muito bem. Nas últimas 2 semanas recebemos na TVI 2 documentos escritos assinados por 4 dos 5 ramos da família a avisar da possibilidade de enfrentarmos processos judiciais caso estivéssemos na posse de gravações do Conselho Superior do GES e se avançássemos com a sua divulgação. A peça seguinte vai explicar algumas estranhas ocorrências desses 2 documentos escritos. Ao mesmo tempo, no entanto, devo afirmar, enquanto diretor de informação da TVI, que depois de termos recebido estas mensagens, tentámos responder. A primeira tinha sido por fax. O número de onde nos foi enviada e que usámos para a resposta deu sinal de recebido. Está registado em nome da Espírito Santo Resources, uma empresa que ninguém sabe se ainda existe. Depois recebemos por escrito uma carta com uma data e um conteúdo ligeiramente diferentes, que foi entregue na recepção da TVI por um emissário de Ricardo Salgado, era o que dizia, reiterando na essência o mesmo. Mais uma vez, no entanto, essa carta não tinha endereço remetente, pelo que, apesar de todas as tentativas da nossa parte, não foi possível fazer chegar a resposta que, entretanto, elaborámos. Independentemente de tudo isto, a Direção de Informação da TVI entende que há valores e compromissos que se sobrepõem aos reivindicados nestas mensagens. E esses compromissos são o da verdade, o do respeito pelos nossos espectadores, o do respeito pelos cidadãos portugueses, o dever de cumprir com os imperativos constitucionais sobre a liberdade de imprensa e porque acreditamos que é incomparavelmente mais relevante divulgar o que estas gravações contêm de interesse público do que omiti-las. Escondê-las seria, isso sim, um gesto condenável a todos os títulos. Se algo houver a dirimir, que seja na Justiça, perante os tribunais independentes que avaliem as circunstâncias. Recordo apenas que ainda na semana passada Ricardo Salgado e José Maria Ricciardi divergiram sobre a gravação das reuniões do Conselho Superior do GES. Ricardo Salgado disse que não sabia sequer que essas reuniões eram gravadas, o que é estranho, porque assina as 2 mensagens que recebemos na TVI perguntando se tivemos acesso às gravações. Ricciardi comentou como é que não sabe se era o Castela que colocava o gravador na mesa à vista de todos para gravar as reuniões. Deixo agora os espectadores com uma síntese das tais 2 mensagens recebidas na TVI nos últimos dias. Falta sublinhar que Ricardo Salgado se recusou a enviar à Comissão de Inquérito as atas destas reuniões, dizendo que não estava na sua posse e que, além disso,
constituíam matéria de reserva familiar. 1 de dezembro de 2014 chega à TVI o primeiro contacto de 4 membros do Conselho Superior do Grupo Espírito Santo. O assunto, as gravações de reuniões daquele órgão. O fax consiste numa carta assinada por Ricardo Salgado, António Ricciardi, Manuel Fernandes Espírito Santo e José Manuel Espírito Santo Silva, onde estes 4 membros do Conselho Superior do GES questionam se a TVI teve acesso às referidas gravações e se a estação se prepara para divulgar o seu conteúdo. Avisam que não autorizam a sua divulgação por entenderem que as reuniões do Conselho Superior tinham natureza privada, reservada e familiar. Apesar de ter sido enviado a 1 de dezembro, o documento está datado de 18 de novembro de 2014, altura em que a TVI ainda nem sequer tinha tido contacto com as referidas gravações. O fax chega de um número atribuído à Espírito Santo Resources, para onde a TVI enviou resposta, sem que tenha até ao momento tido qualquer confirmação de que a mesma foi recebida. Uma segunda carta, datada de 4 de dezembro, chegou nesse mesmo dia à TVI, entregue em mão por um auto-intitulado emissário de Ricardo Salgado. A segunda carta é assinada pelos mesmos 4 membros. Sem remetente, a carta exige resposta num prazo máximo de 24 horas. Dada a impossibilidade de contactar a Espírito Santo Resources, a TVI enviou um e-mail à Rio Forte para saber se a Espírito Santo Resources ainda existe juridicamente, se tem algum tipo de operação efetiva e qual, onde fica a sua sede social e quais são os seus corpos gerentes e representantes em Portugal. Mas, mais uma vez, não obteve qualquer resposta. A compra de 2 submarinos pelo governo de Durão Barroso em 2004 foi muito fértil em processos judiciais. Na Alemanha foi condenado por corrupção o consórcio que forneceu os submersíveis tanto a Portugal como à Grécia. Em Portugal deu origem a 2 processos, um relativo à compra dos submarinos, outro relativo às contrapartidas do negócio. O Ministério Público começou por investigar eventuais financiamentos a partidos e a detentores de cargos políticos e acabou por revelar o envolvimento do Grupo Espírito Santo. Mas hoje mesmo, de acordo com a imprensa, o processo foi arquivado. 2004, o governo Durão Barroso comprava 2 submarinos da classe Tridente ao consórcio alemão GSC. Paulo Portas era então o ministro da Defesa. Valor 880 milhões de euros. 2006, da investigação ao processo Portucale, era retirada uma certidão. As autoridades tentavam seguir o rastro de 30 milhões de euros. 30 de abril de 2011, o arpão chegava à base do Alfeite. Juntava-se ao Tridente os 2 novos submarinos da Marinha Portuguesa. Passou em todos os testes, mas o negócio que o fez rumar a Portugal teria, no entanto, de passar ainda pelo teste da Justiça. 20 de dezembro de 2011, a Justiça alemã condenou 2 antigos executivos da Ferrostal a 2 anos de prisão com pena suspensa e também ao pagamento de 54 mil euros de coimas por suborno de funcionários públicos estrangeiros. A queixa-crime incidia na venda dos submersíveis à Grécia. Quanto a Portugal, o tribunal deu como provado o suborno ao ex-cônsul honorário em Munique para que o diplomata propiciasse contactos com o governo português. A Ferrostal, arguída no mesmo processo, reconheceu as práticas ilegais e aceitou pagar uma coima de 140 milhões de euros. 19 de novembro de 2012, em Portugal, e depois de vários adiamentos, começa o julgamento sobre as contrapartidas na aquisição de submarinos ao consórcio alemão. No banco dos réus, 3 administradores alemães da empresa MAN Ferrostal e 7 empresários portugueses ligados a empresas de componentes mecânicos. Eram acusados de crimes de burla qualificada e falsificação de documentos. Acabariam todos ilibados 1 ano e 3 meses depois. Agosto de 2013, dos submarinos emerge ainda um outro processo. Hélder Batalha, presidente da ESCOM, e os gestores Luís Horta e Costa e Pedro Ferreira Neto eram constituídos arguidos por corrupção ativa, tráfico de influências e branqueamento de capitais no inquérito relativo à compra dos 2 submarinos aos alemães da GSC. Por esta altura, a investigação à compra dos submarinos arrastava-se há 7 anos, com os investigadores a tentarem esclarecer se parte dos 30 milhões de euros pagos pelo consórcio alemão à ESCOM por serviços de consultoria serviram para pagar comissões a partidos políticos e a titulares de cargos políticos.
18 de julho de 2014, comissão de inquérito à aquisição de equipamentos militares, submarinos incluídos. Audição de Paulo Portas. O risco de desaparecimento de capacidades militares por absoluta vetustez dos equipamentos. 26 de agosto de 2014, audições de Luís Horta e Costa e de Hélder Batalha, na mesma comissão de inquérito. Sob fogo os 30 milhões de euros alegadamente pagos pela assessoria do negócio. Semanas depois, as conclusões preliminares da comissão de inquérito às compras de material militar ilibam os decisores políticos e militares. O primeiro relatório da Comissão Parlamentar ao Negócio dos Submarinos conclui que não há qualquer prova ou indício de ilegalidades. As conclusões indignaram os partidos da oposição. 1 de outubro de 2014, a imprensa revela o envolvimento de alguns dos principais ramos da família Espírito Santo na compra dos submarinos alemães. Cada um dos 5 ramos da família teria recebido mais de 1 milhão de euros de dividendos pelo negócio. O tema esteve em cima da mesa na reunião do Conselho Superior do GES a 7 de novembro de 2013. Um negócio em que o Grupo Espírito Santo trabalhou em 2 frentes, pela ESCOM, de que era acionista maioritário, e pelo Banco de Investimento do Grupo, o BESI, contratado pelo Governo como parceiro minoritário do consórcio financeiro que emprestou o dinheiro para a compra dos submarinos. A ESCOM, ou Espírito Santo Commerce, dedica-se a negócios imobiliários e à extração de diamantes em Angola. No currículo do presidente, Hélder Batalha, constam vários anos na gestão do BES Angola e na Acoia, empresa-chave no processo Monte Branco. 9 de dezembro de 2014, audição de Ricardo Salgado na Comissão de Inquérito ao BES. A propósito dos submarinos, o ex-banqueiro lamentou os danos reputacionais causados ao grupo e ao banco. Um dos erros de julgamento do Grupo Espírito Santo ter entrado nessa operação, para a qual eu também contribuí. E o montante que foi recebido pelos membros do Conselho Superior foi superior àquele que vem geralmente referido como 5 milhões de euros. Não sei exatamente quanto foi. Horas depois, o primo José Maria Ricciardi revelava algumas falhas de memória sobre a mais célebre das reuniões do Conselho Superior do GES. Eu penso que não estava presente porque essa reunião foi a reunião em que eu não dei o voto de confiança ao meu familiar e depois me retirei, porque todos deram e eu achei que já não estava ali a fazer mais nada e retirei-me dessa reunião e penso, enfim, não tenho a certeza absoluta, não lhe posso garantir que já não estava presente quando se falou desse aspecto. O Tridente e o Arpão estão equipados com 8 canos de torpedo, capacidade para disparar mísseis, podem operar em modo furtivo e continuam a explorar as profundezas do poder político e financeiro do país. A sede cor-de-rosa do edifício da Rua de São Bernardo, em Lisboa, passa despercebida à maioria das pessoas. Até há bem pouco tempo, poucos saberiam que dentro destas portas, uma vez por mês, se reunia o órgão de cúpula de um dos maiores grupos empresariais portugueses. O Conselho Superior tinha outra informalidade, que era uma liberdade de linguagem certamente não permitida em organizações normais. No Conselho Superior do Grupo Espírito Santo, a estratégia era discutida à exaustão durante o período de emergência que culminou com o fim do BES. Chegou a haver reuniões espaçadas por poucos dias. À volta da mesa deste Conselho tinham lugar os 5 clãs da família, encabeçados por António Ricciardi, decano do clã, presidente do Conselho Superior. Ricardo Salgado, que se tornou aos 47 anos o mais jovem membro da família a assumir o cargo de presidente executivo do banco. José Manuel Espírito Santo Silva, aliado de sempre de Ricardo Salgado. Manuel Fernando Espírito Santo, chairman da Rio Forte, holding não financeira do GES e representante de Maria do Carmo Muniz Galvão Espírito Santo, a maior acionista do grupo. E Mário Mosqueira do Amaral, acionista e gestor histórico do grupo, com mais de 15% do capital e que, apesar de não ter o apelido dos Espírito Santo, foi sempre considerado e tratado como parte da família.
Os 5 membros originais do Conselho Superior eram acionistas da Espírito Santo Controle, a sociedade-mãe das empresas que formam o grupo, e tinham o mesmo poder de voto. Só quando havia acordo entre todos, as decisões avançavam. A família debatia, discutia e decidia sempre dentro de portas e com a maior confidencialidade. Em 2012, o panorama destas reuniões altera-se com o alargamento da mesa à nova geração. Cada membro do Conselho Superior indica um representante. Ricardo Salgado é o único a não indicar o número 2. E é assim que se passam a sentar à mesa José Maria Ricciardi, filho de António Ricciardi, presidente do Banco Espírito Santo Investimento; Ricardo Espírito Santo Abcacis, pela mão do tio José Manuel Espírito Santo; Fernando Manuel Espírito Santo, nomeado pelo irmão Manuel Fernando; e Pedro Mosqueira do Amaral, que veio a suceder ao pai após a sua morte em março de 2014. Apesar destas alterações, o poder de voto continuou reservado aos 5 membros originais. Mas houve outra diferença. A partir de certa altura, os encontros da família ao mais alto nível começaram a ser gravados. Essas gravações, não sei exatamente quando se iniciaram. Os senhores referiram já várias vezes que eu mandava no grupo e que tinha o domínio completo do grupo. Eu posso lhe garantir que nem sequer sabia que estava a ser gravado. Eu sabia que as reuniões estavam gravadas porque o secretário das reuniões era o Dr. Castela, que tinha um gravador à frente que toda a gente via e, portanto, fico perplexo como é que algumas pessoas do Conselho Superior do Grupo não viam que elas estavam a ser gravadas. A 27 de novembro último, entre 60 buscas realizadas praticamente em simultâneo, Rosário Teixeira, procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, passa a pente fino a sede deste Conselho Superior. O antigo refúgio da família Espírito Santo, no edifício da Rua de São Bernardo, perde parte do seu secretismo.